A vinda de Cristo para destruir os inimigos e estabelecer o reino milenar na terra. O tema do livro de Joel. O tema do livro de Joel é a devastação do governo humano sobre Israel em 4 estágios, e Cristo virá e destruirá os devastadores, e reinará no meio de Israel na restauração. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vocês, os que me seguiram, quando, na restauração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O pensamento central do livro de Joel. O pensamento central de Joel é que as nações, como gafanhotos, devastaram Israel consecutivamente em 4 impérios, de Nabucodonosor, o primeiro rei de Babilônia, até o Anticristo, o último César de Roma. Eles serão vencidos e exterminados por Cristo, que estabelecerá o reino e reinará no meio do Israel salvo na era da restauração. Os 4 impérios que devastaram Israel e que serão vencidos e exterminados por Cristo são os impérios babilônico, o império medo-persa, o império greco-macedônio e o império romano. Esses 4 impérios são tipificados pela grande imagem humana em Daniel 2, uma imagem que será destruída por Cristo como a pedra cortada sem auxílio de mãos. Enquanto estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante, e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou, e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha, que encheu toda a terra. De fato, essa pedra não representa o Cristo individual somente, mas também o Cristo corporativo. O Cristo corporativo virá como uma pedra cortada sem auxílio de mãos e esmagará o governo humano em pedaços. A revelação concernente a Cristo. A vinda de Cristo com seus vencedores como os valentes para derrotar o anticristo e seu exército. No livro de Joel, Cristo é revelado em sua vinda com seus vencedores como os valentes para derrotar o anticristo e seu exército. Apressai-vos, e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali, ó Senhor, faz descer os teus valentes. Cristo julgará as nações. Neste livro Cristo é revelado também no seu julgamento das nações. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Esse é o julgamento dos vivos. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, à esquerda. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, e tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, estive enfermo, e me visitastes, estive preso, e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, e te hospedamos? Ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, e tive sede, e não me destes de beber, fui forasteiro,
não me hospedastes, estive nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te ajudamos? Então, lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos que crê em mim, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. E o Senhor nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e testificou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 10 versículo 42 nos diz que Cristo é aquele que por Deus foi constituído para ser juiz dos vivos e dos mortos, e Atos 17 versículo 31 diz que Deus estabeleceu um dia em que Ele há de julgar o mundo com justiça pelo homem que designou. Cristo julgará os vivos logo antes do milênio, e julgará os mortos depois do milênio. Cristo habitará no santo monte Sião dentro de Jerusalém para reinar no meio de Israel. Finalmente, em Joel, Cristo é revelado em sua habitação no monte Sião dentro de Jerusalém, para reinar no meio de Israel para ser o seu Deus, o refúgio do seu povo, e a sua fortaleza. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis, assim, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa e estranhos não passarão mais por ela. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. As sessões. O livro de Joel tem 5 sessões: a introdução, a praga dos gafanhotos, o retorno do Senhor para o seu eleito, Israel. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor, vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, e saia o noivo da sua recâmara, e a noiva, do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda, para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serodia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque, no monte Sião e em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O julgamento de Cristo sobre as nações. Eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho, que beberam. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei, sem demora, cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas joias preciosas metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites, eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes, aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. E a vitória de Cristo sobre as nações e o seu reinado no meio de Israel. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos, para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis, assim, que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa e estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém, de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. O dia do Senhor. O livro de Joel fala do dia do Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O dia do Senhor em Joel é o dia do Senhor no Novo Testamento. O dia do Senhor no livro de Joel, é o dia do Senhor no Novo Testamento. Entretanto, virá como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. O julgamento do Senhor para o seu tratamento governamental. Nas expressões como, o dia do Senhor, e o dia do Senhor, a palavra, dia, é principalmente usada no sentido do julgamento do Senhor para seu tratamento governamental. Não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, será o tempo dos gentios.
No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também, naquele dia, todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. O dia do Senhor é o dia no qual o Senhor julga. Antes de o Senhor voltar, esse é o dia do homem, no qual o homem julga. 1 Coríntios 4 versículos 3 a 5 diz: Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O homem continuará julgando até que o Senhor venha. Após o Senhor vir, esse será o dia do Senhor no qual o Senhor julgará. O dia do julgamento do homem é a presente era. Isso está em contraste com o dia do Senhor, que é a era vindoura, a era do reino, o milênio, na qual o julgamento será o julgamento do Senhor. Hoje, no dia do homem, todo o mundo é um juiz. Até mesmo as crianças julgam seus pais, e os estudantes julgam seus professores. Mas no dia do Senhor, o Senhor suspenderá todo o julgamento humano e dará a palavra final. O dia final do Senhor começará no sexto selo e terminará no julgamento do grande trono branco. O dia final do Senhor começará no sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda, como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Caíam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse dia do Senhor terminará no fim do milênio, no julgamento do grande trono branco. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O dia do Senhor inclui várias calamidades, pragas e aflições, pois o julgamento da punição do Senhor e tratamentos governamentais sobre os céus, o sol, a lua, as estrelas, a terra, os homens, Satanás e os demônios limpará a terra e todo o universo, para o novo céu e a nova terra que virá após o milênio. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então virá seu reino eterno. Do sexto céu até o começo do reino milenar será um pouco mais de 3 anos e meio. Esse será principalmente o tempo da grande tribulação. O julgamento do grande trono branco acontecerá depois do reino milenar. Assim, o dia do Senhor durará durante aproximadamente 1003 anos e meio. Vamos agora brevemente considerar as calamidades, pragas e aflições que consiste o dia do Senhor. As calamidades naturais do sexto selo. Primeiro, haverá as calamidades naturais do sexto selo sobre o sol, a lua, as estrelas, os céus e a terra. As calamidades severas das primeiras 4 trombetas. Apocalipse 8 versículos 7 a 12 diz: O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva, e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma coisa parecida com uma grande montanha ardendo em fogo foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações.
O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha de fogo. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque essas águas se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte, não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Aqui fala das calamidades severas das primeiras 4 trombetas sobre a terra, o mar e os rios, o sol, a lua e as estrelas. De fato, as calamidades do sexto selo e as primeiras 4 trombetas são um agrupamento relacionado ao julgamento do universo. O primeiro ai, a quinta trombeta. O primeiro ai, a quinta trombeta, será por meio dos gafanhotos do abismo sob o domínio do anticristo como seu rei que também sairá do abismo. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, testa, mente. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra, na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, tinham também cabelos, como cabelos de mulher, os seus dentes, como dentes de leão, tinham couraças, como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja, tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão, na cauda tinham poder para causar dano aos homens, por 5 meses, e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. O segundo ai, a sexta trombeta. O segundo ai, a sexta trombeta, será por meio dos 4 anjos libertados do Eufrates com os 200 milhões de cavaleiros. O primeiro ai passou. Eis que, depois destas coisas, vem ainda 2 ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então, soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, 200 milhões de soldado, eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre, carros de guerra, armas de fogo. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. O terceiro ai, a sétima trombeta. O terceiro ai, a sétima trombeta, será composto das 7 taças. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. A úlcera perniciosa e maligna da primeira taça.
A úlcera perniciosa e maligna da primeira taça virá sobre as pessoas que têm a marca da besta e adoram sua imagem. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Na segunda taça o mar se torna em sangue como o sangue de um morto. Na segunda taça o mar se tornará em sangue como o sangue de um morto, e toda a alma vivente que está no mar morrerá. Derramou o segundo a sua taça no mar, e o mar se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Na terceira taça os rios e fontes se tornam em sangue. Na terceira taça os rios e fontes se tornarão em sangue para ser a bebida daqueles que derramaram o sangue dos santos e dos profetas. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto eles derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi uma voz, vinda do altar, dizendo: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Na quarta taça o sol queimará os homens com fogo. Na quarta taça o sol queimará as pessoas com fortes calor. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e eles não se arrependeram para poderem dar glória a Deus. Na quinta taça o reino do anticristo escurece. Na quinta taça, o reino do anticristo será escurecido, e as pessoas morderão suas línguas de dor e blasfemarão contra o Deus do céu por causa das suas dores e úlceras. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do anticristo, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e eles não se arrependeram de suas obras. Na sexta taça haverá a guerra do Armagedom. Na sexta taça haverá a guerra do Armagedom, no qual o anticristo e os seus exércitos lutarão contra Cristo com seus vencedores. Cristo destruirá o anticristo e todos os seus exércitos malignos, e serão lançados o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Eles pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. E viu o anticristo e os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra Cristo que estava montado no cavalo, e contra o seu exército. Mas o anticristo foi aprisionado, e com ele o falso profeta que, com os sinais feitos diante do anticristo, seduziu aqueles que receberam a marca do anticristo, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca Cristo que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Em Apocalipse 14 versículos 17 a 20, Cristo derrotar o anticristo, e todos os seus exércitos malignos, é comparado ao seu pesar do grande lagar da cólera da ira de Deus. Então, saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então, o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. O terremoto sem precedente da sétima taça. Na sétima taça haverá um terremoto sem precedente.
A grande cidade de Jerusalém será dividida em 3 partes, as cidades das nações cairão, e a Babilônia política será destruída sob a ira de Deus. Todas as ilhas fugirão, e os montes desaparecerão. Além disso, forte granizo descerá do céu sobre os homens. Então o 7º anjo derramou a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era muito grande. Todas as calamidades, pragas, e ais do 6º selo até a 7ª taça constitui a grande tribulação, a hora do julgamento. Todas as calamidades, flagelos e ais do 6º selo até a 7ª taça constituem a grande tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. A grande tribulação é a hora do julgamento para afligir todas as pessoas que habitam sobre a terra. Para Filadélfia, amor fraternal entre os irmãos, o Senhor prometeu: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A grande tribulação durará 3 anos e meio. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Foi dado ao anticristo uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. A grande Babilônia religiosa será destruída, provavelmente no começo da grande tribulação. A grande Babilônia religiosa, a Igreja Católica Romana, será destruída pelo Anticristo. Seguiu-se outro anjo, o 2º, dizendo: Caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Os 10 chifres que viste e a besta, Anticristo, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Ao término da grande tribulação, a grande Babilônia política, o Império Romano reavivado, será destruído pelo Senhor Jesus Cristo. As 2 testemunhas, na grande tribulação as 2 testemunhas cuspirão fogo da sua boca para devorar seus inimigos, fecharão os céus para que não chova, terão autoridade para transformar as águas em sangue, e ferirão a terra com toda sorte de flagelos. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando as 2 testemunhas tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, o anticristo já apossado pelo diabo pelejará contra as 2 testemunhas, e as vencerá, e matará, e os seus cadáveres ficará estirado na praça da grande cidade que, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas, por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa da morte deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, penetrou neles, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subam para cá.
e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram, nesse terremoto, 7.000 pessoas, ao passo que as outras pessoas ficaram muito aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O anticristo blasfemará contra Deus e fará guerra contra os santos e os vencerão. Nos 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo, instigado por Satanás e fortalecido pelo falso profeta, blasfemará contra Deus e fará guerra contra os santos e os vencerão. Será dada autoridade satânica ao anticristo sobre toda tribo e nação. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade ao anticristo. Também adoraram o anticristo, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi dada ao anticristo uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meios fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Este rei, o anticristo, fará segundo a sua própria vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, ou um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes a honra, e falou-se a reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque é assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Satanás será preso por 1000 anos e lançado no abismo. O Satanás será aprisionado por 1000 anos e lançado no abismo. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois de completar os 1000 anos, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Isso acontecerá depois que Cristo lidar com o anticristo e os seus exércitos. Cristo apacentará as nações com uma vara de ferro por 1000 anos.
Cristo e os vencedores apacentará as nações com uma vara de ferro durante 1000 anos, e as quebrarão em pedaços como vasos de cerâmica. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. O queimar das pessoas rebeldes e o lançar do diabo no lago de fogo. Ao término do milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações. As nações, enganadas pelo diabo, se rebelarão contra Cristo, mas do céu descerá fogo e as devorará. Então, o diabo será lançado no lago de fogo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas nações é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, e desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só o anticristo como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O julgamento do grande trono branco. Ao término do dia do Senhor, isto é, ao término do milênio, haverá o julgamento do grande trono branco. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então, se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Cristo julgará os mortos, os falsos profetas, os falsos mestres, os demônios, e provavelmente os anjos caídos. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Também, movidos por avareza, eles farão comércio de vocês com palavras fictícias. Mas, para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas, lançando-os nos abismos tenebrosos do Tártaro, prendeu-os com correntes da escuridão, onde ficaram presos até o dia do julgamento. E Deus também não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo, para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros, paixões imundas, e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais e brutos, seres guiados naturalmente pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta Balaão.
Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade. Para eles está reservada a mais profunda negridão das trevas, a mais profunda escuridão. Porque, falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás, e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. E os céus e a terra serão renovados. Finalmente os céus e a terra serão renovados com um intenso calor ardente para ser um novo céu e uma nova terra para a nova Jerusalém. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. O dia do Senhor termina com esse calor ardente. Os céus e a terra, a velha criação, foram poluídos e contaminados pela rebelião de Satanás e pela queda do homem, e portanto precisam ser renovados. O dia do Senhor com todos os seus julgamentos é para a manifestação de Cristo. Quando estudamos a Bíblia, precisamos perceber que a revelação na Bíblia está centrada em Cristo, que é a centralidade e a universalidade da economia de Deus. Todos os julgamentos do dia do Senhor, incluindo todas as calamidades, pragas e ais, têm uma meta, e essa meta é trazer a manifestação de Cristo. A Bíblia aborda 4 coisas: a disciplina de Deus sobre seu povo eleito, o castigo de Deus das nações, a manifestação de Cristo e a restauração. Estes 4 assuntos são abordados em Joel, um livro curto de 3 capítulos. Primeiramente, Deus enviou os gafanhotos para devastar Israel. Essa foi sua disciplina pelos grandes males de Israel. Segundo, este livro revela que Deus castigará e julgará as nações gentias. Terceiro, Joel fala a respeito do derramamento do Espírito composto, processado e consumado, o Espírito de Deus composto com a humanidade de Cristo, a morte de Cristo e sua eficácia, e a ressurreição de Cristo com seu poder. Esse é o Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes, e esse Espírito é o Cristo consumado para a manifestação de Cristo. Essa manifestação começou com a encarnação de Cristo e foi confirmada e fortalecida pelo derramamento do Espírito, porque, através desse derramamento, o Cristo individual se tornou o Cristo corporativo, iniciando a vida da Igreja e a era da Igreja. A Igreja é o grande mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Em 1 Timóteo 3 versículos 15 e 16 diz: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Por essa razão, somos a manifestação de Cristo. Agora estamos esperando a 4ª questão revelada no livro de Joel: o glorioso dia da restauração que se consumará na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra. Essa é a revelação da Bíblia, e essa é a história do universo. Extraído do estudo Vida de Joel Witness Lee. Jesus é o Senhor. Avante, avante, ó santos soldados de Jesus. Deixe o seu like. Compartilhe nas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal.
Ative o sininho e marque a opção todas, para você receber notificações de novos vídeos. Que seja feita a vontade do nosso Pai Celestial, e que seu reino venha sobre nós, e sobre toda a terra. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e bom pastor, que sempre nos apacenta com amor.